Antes do dilúvio, antes de um mundo ser coberto por água sem fim, a Terra guardava um segredo proibido, um capítulo oculto da história da humanidade, que pouquíssimas pessoas ousam mencionar. Nos céus, existia uma ordem poderosa de anjos guerreiros. Eles eram conhecidos como os vigilantes. A missão deles, dada pelo próprio Criador, era simples: observar e proteger a humanidade. Eles eram os guardiões silenciosos do nosso mundo. Mas algo terrível aconteceu. O olhar de alguns desses seres celestiais se desviou do propósito divino e se fixou nos humanos, mais precisamente, nas filhas dos homens. A beleza das mulheres da terra incendiou um desejo proibido no coração dos vigilantes. O orgulho, uma semente perigosa, floresceu em rebelião. E então eles tomaram a decisão fatal. Eles desceram. Ao pisarem no solo terrestre, quebraram a lei celestial e tomaram esposas humanas para si. E do ventre dessas mulheres nasceram criaturas que simplesmente não pertenciam a este mundo. Seres de proporções gigantescas, híbridos de anjo e homem, seres consumidos por uma violência insaciável. Eles foram chamados de Nefilins. A presença deles era sinônimo de destruição. Por onde esses gigantes passavam, a devastação era certa. Eles consumiam todos os recursos, devoravam colheitas, animais e, segundo alguns textos antigos, até mesmo os próprios humanos. A humanidade, frágil e pequena diante desses titãs, clamava desesperadamente por socorro. A violência escalou ao nível inimaginável. O medo e o terror se tornaram a nova realidade da Terra. A criação inteira, a obra-prima do Criador, estava à beira do colapso total. O equilíbrio havia sido quebrado. E então, lá do alto, o Altíssimo viu que o limite havia sido ultrapassado. A corrupção era total. Esses seres não apenas destruíam a terra, mas também ensinavam aos homens artes proibidas, como a feitiçaria, a fabricação de armas e a vaidade. A podridão que começou na terra ameaçava tocar até mesmo os céus. E quando a maldade atinge o seu auge, o juízo se torna inevitável. Uma tempestade como nunca antes existiu começou a se formar. Águas torrenciais que engoliram cidades, afogaram montanhas e submergiram reinos inteiros. Muitos pensam que o grande dilúvio foi apenas uma punição para a maldade dos homens, mas ele foi muito mais do que isso. Foi o extermínio planejado dos gigantes proibidos, uma forma de limpar a terra da sua linhagem corrompida e restaurar a ordem. E quanto aos vigilantes que provocaram todo esse caos, o destino deles foi ainda mais sombrio. Eles foram capturados, julgados e lançados em prisões de trevas absolutas. Grilhões invisíveis, abismos sem fundo, onde aguardam, em tormento, o dia do julgamento final. Uma punição eterna por uma traição celestial. Mas e se eu te dissesse que essa história talvez não tenha realmente terminado ali? Existem relatos antigos, vestígios arqueológicos e lendas sussurradas através dos séculos que sugerem o impensável, que alguns gigantes de alguma forma sobreviveram ao dilúvio. Pense em Golias, o gigante que enfrentou Davi, de onde ele veio. A Bíblia menciona gigantes mesmo depois do dilúvio. Como isso é possível? Será que o sangue dos nefilins ainda corre em certas veias humanas, esperando a hora certa para se manifestar? O tempo, com seu fluxo implacável, pode ter enterrado muitas verdades, cobrindo-as com camadas de areia e esquecimento. Mas as sombras sempre guardam a memória do que existiu. Elas preservam os segredos que a história oficial tenta apagar. E se, em algum lugar remoto deste nosso mundo, em cavernas profundas ou vales esquecidos, gigantes adormecidos ainda aguardam o momento de despertar, imagine o que aconteceria se essa antiga força retornasse. O silêncio sobre esse assunto é ensurdecedor. Por que essa história tão detalhada em textos como o livro de Enoque foi deixada de fora da Bíblia que conhecemos hoje? O que mais eles não queriam que soubéssemos? A história não acabou. Ela apenas foi escondida, submersa sob as águas do tempo, esperando por aqueles corajosos o suficiente para mergulhar fundo. O que você acabou de ouvir é apenas a ponta do iceberg. A verdade sobre os vigilantes, os nefilins e os segredos do mundo antediluviano é muito mais profunda e chocante do que se imagina. Se você quer desvendar os mistérios que foram deliberadamente ocultados, explorar as evidências e entender o que a Bíblia realmente tentou silenciar, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações e prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensa que sabe. A verdade está esperando. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.